Estamos nós em nossa leitura de Daniel capítulo 4. E esse capítulo é muito interessante, ele conta a história do rei Nabucodonosor, que tem um sonho perturbador e pede para que Daniel, o profeta, o interprete. O sonho simboliza a queda do orgulho do rei, que se compara a um poderoso cedro, e o seu reconhecimento que Deus é o verdadeiro rei e o Senhor do universo. O versículo mais conhecido deste capítulo é, sem dúvida, o versículo 17, que diz assim: o propósito é esse, ó rei, que teve esse sonho. Tu és o rei dos reis, porque Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a glória. Esse verso é uma mensagem direta de Deus ao rei Nabucodonosor, reconhecendo como um rei poderoso, porém lembrando de que tudo que ele tem, olha isso, lembrando a ele, olha, você é rei, você tem um poderoso povo em suas mãos, você é reconhecido, mas não se esqueça que tudo que você tem foi dado por Deus. É Ele o verdadeiro Senhor de todas as coisas. Esse verso é uma mensagem universal para todos os governantes, para os líderes, para todos aqueles que têm um poder de influência. Ele nos lembra de que temos alcançado grandes realizações na vida, mas tudo o que temos vem de Deus. Ele é o único que tem verdadeiro domínio sobre todas as coisas. E é muito importante lembrar que Nabucodonosor precisou passar por muita dificuldade para finalmente reconhecer o poder de Deus em sua vida. E é muito importante lembrar que Nabucodonosor precisou passar por muita dificuldade para finalmente reconhecer o poder de Deus em sua vida. Ele passou por uma humilhação pública, ficou como um animal durante 7 anos, até finalmente reconhecer a soberania de Deus. Então esse capítulo nos lembra de que muitas vezes precisamos passar por momentos difíceis para reconhecer a verdade que devemos sempre colocar a nossa confiança, que é o único Senhor do universo, em Deus. Então Nabucodonosor descreve seu sonho a Daniel e pede para que ele explique o seu significado. E o versículo 4, ou melhor 6, os sábios babilônicos não conseguem interpretar o sonho. O rei Nabucodonosor chama os sábios magos, mas nenhum deles é capaz de interpretar seu sonho. Daniel é convocado a interpretar o sonho do rei. Daniel é chamado para interpretar mais uma vez o sonho do rei e revela a ele seu reino será temporariamente retirado. Olha isso, a árvore no sonho representa o rei Nabucodonosor. Os anjos revelam a Daniel que a árvore do sonho simboliza o rei Nabucodonosor, que será derrubado do seu trono e viverá como um animal por 7 anos. E a Bíblia fala em Daniel 4, 19 e 22, Daniel chora pelo rei Nabucodonosor. Daniel fica muito triste com a revelação do sonho e chora pela situação do rei Nabucodonosor. Esse é uma atitude linda de Daniel. Nabucodonosor será humilhado. Daniel explica que a punição do rei será por 7 anos, durante os quais ele viverá como um animal que será afastado do seu trono. Depois de 7 anos, Nabucodonosor reconhece a soberania de Deus e é restaurado em seu trono como rei da Babilônia. E o capítulo termina com Nabucodonosor glorificando a Deus e reconhecendo o seu poder e a sabedoria como divinos. E o que a gente pode aprender com esse capítulo 4? É um capítulo importante da Bíblia, tanto para os cristãos da época como para nós hoje, cristãos dos dias de hoje. Escrito em primeira pessoa pelo rei Nabucodonosor, o capítulo relata seu testemunho de vida, de transformação, que ele experimentou através de quem? Do nosso Deus. E para os cristãos da época, a importância de Daniel 4 foi o testemunho muito poderoso do rei Nabucodonosor sobre o poder e a soberania de Deus. Esse testemunho ajudou na conversão de muitos pagãos a Deus e também serviu como encorajamento, para os cristãos que estavam sendo perseguidos. Era uma prova concreta de que Deus é capaz de transformar até mesmo os corações mais duros.
E nos dias de hoje, Carla, o que a gente pode aprender? A gente pode aprender a importância que Daniel 4 está a nos lembrar do poder, da soberania, da grandiosidade de Deus e como Ele é capaz de transformar as vidas das pessoas. É um lembrete para a gente de que podemos confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, e que devemos olhar para quem? Para o homem? Não, para Deus, em busca da direção e da força. E a gente pode ver que a soberania de Deus são inquestionáveis e que Deus rejeita a soberba, mas que Deus levanta o que está sendo humilhado. Deus é capaz de transformar até mesmo os corações mais duros. Deus é o único que merece nossa adoração, o nosso louvor, a nossa reverência. E qual é a mensagem central do capítulo 4 de Daniel? A gente pode aprender que a mensagem central do capítulo 4, a mensagem central é: Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é um Deus que abate a soberba. Todas as coisas é dele, que nenhum governante ou autoridade terrena pode se comparar ao seu poder. O capítulo 4 e os capítulos de Daniel nos mostram que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que se orgulhava do seu poder, da sua grandeza, ele era o tal, ele era o bom, e Deus não se agradou. E naquele momento Deus foi e humilhou a sua pessoa para que ele reconhecesse que havia um ser supremo acima dele. E o que a gente pode aprender sobre a natureza de Deus através desse capítulo? Podemos aprender que Deus é justo, que Deus é misericordioso. Ele disciplina aqueles que se orgulham e se colocam acima dos outros, mas também oferece a chance de arrependimento e de redenção. Além disso, também podemos aprender que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, mesmo quando não podemos entender seus propósitos. E nos dias de hoje, como podemos aplicar esses versículos que nós lemos? A história de Nabucodonosor nos lembra que nenhum ser humano, ninguém é superior a Deus e que todas as nossas realizações terrenas não têm valor sem a perspectiva divina. Temos que fazer tudo mediante os planos de Deus, mediante as ordens de Deus. Devemos então nos lembrar que tudo que formos fazer, devemos fazer sobre a orientação de Deus, não sermos orgulhosas, prepotentes, arrogantes, nem melhor que ninguém, porque Deus não se agrada. Devemos entender e reconhecer que a nossa própria limitação e dependência de Deus é acima da necessidade humana. Nada somos sem Ele, nada fazemos sem Ele, tudo é para Ele. Em suma história, a gente aprende a importância de colocar a confiança em Deus e não em nossas próprias habilidades ou poderes. Não é quem canta bonito, não é quem prega bonito, não é quem pode e quem não pode. É tudo Deus. Misericórdia, graça e poder e soberania. Dependemos e somos exclusivamente de Deus. E sem Ele, nada somos. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Nos encontraremos em um próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Até lá.